Bom, gente, boa noite. Bom, bem-vindos ao curso, mini curso aqui do IPCAM, Encontro de Ensino e Pesquisa Internacional da Amazônia, né, gente? Bom, eu andei olhando e o curso eu já havia ministrado os cursos tanto aqui no IPCAM, como também lá no IFAM, em anos passados, né? Este curso é uma espécie de extensão, como todos são da biologia, vai ser mais fácil me explicar para vocês. Este curso é uma extensão em certa forma, uma extensão do que a gente já faz no curso de biologia, né, gente? Nós, no primeiro período de filosofia, vocês lembram do primeiro período de filosofia? Quem fez comigo filosofia? Né? Bom, vocês lembram que a gente falou sobre a ciência, a gente falou sobre o que é o pensamento racional, quais são as condições para esse pensamento existir, né? E qual é a diferença da civilização ocidental, né? Originada na Grécia, em Roma, ou seja, lá na Europa, a diferença de outras culturas onde se origina esse pensamento racional, que é o que dá origem ao pensamento filosófico, né? Lembra que a gente falava que o ser humano no Ocidente, e principalmente na Grécia, eles se elevaram por cima da irracionalidade, né? Da crença na magia, da crença vamos falar assim, bruxaria, na magia, mas principalmente na irracionalidade, né? E o ser humano cria um pensamento racional que se debruça sobre essa questão dos fatos, né? Bom, essa é uma parte importante desta nossa conversa atual, porque lá no primeiro período em filosofia da ciência, a gente colocava isso como se fosse uma coisa assim, maravilhosa, excelente, a partir daí se originou a ciência, as diferentes ciências, a física, a matemática, a biologia, a química, e isso todo deu um corpo para a famosa revolução científica, né? Que se originou na Europa e trouxe todos aqueles conhecimentos para o ser humano fazer, precisamente fazer sua evolução cultural e social, né, gente? Bom, isso foi mais ou menos no primeiro período, mas agora a gente aqui na ecologia política, a gente vai ver um pouquinho que essa revolução científica e esses grandes avanços que a Europa teve nos últimos 500, 600 anos, eles de certa forma se estão voltando contra a gente. Então, cada vez mais a gente se dá conta que a crise ambiental, a crise civilizatória que a gente está tendo, né, que é uma crise da natureza ambiental, do clima, da biosfera, mas também chamamos de crise civilizatória, porque o que está em questão é a nossa civilização, de certa forma é nosso modo de viver. Estamos sendo questionados e perguntados, bom, a maneira como vocês vivem, moram, como vocês se alimentam, como vocês pensam, suas crenças, seus desejos de melhora de vida, eles estão corretos ou não? Por quê? Porque tem alguém ou uma coisa, né? Essa é a questão. Como é que a gente entende a natureza? A natureza para a gente é uma pessoa, alguém com quem a gente conversa com nossa mãe, ou a natureza é um elemento da natureza, como uma planta, um animal, um pássaro, mas do qual a gente também tem uma interação, né? Ou a natureza é um objeto, é uma coisa que nós, através dessas ciências modernas, da matematização, da química, da física e também da biologia, nós construímos esse objeto chamado natureza, que para a gente é um objeto que ele é meio que inanimado, né? Ele não tem vontade própria, ele obedece leis, né? Leis da natureza, leis da biologia, da química. E ele responde, em certa forma, quando a gente provoca ele, né? Vocês lembram do laboratório de fisiologia, por exemplo? Quem fez fisiologia comigo? Fisiologia vegetal. Bom, lá na fisiologia a gente provocava a semente, né? A gente coloca na semente na água e a gente espera que ela germine, né? Bom, vocês muito bem sabem
porque já fizeram o experimento que isso não acontece 100% do tempo. De 100 sementes, germina 80, 20, tem umas que já estavam podres, outras tal. Mas essa parte das sementes, o que a gente fazia com ela? Do sua mente. A gente queria que o experimento desse certo, né? Que fosse perfeito, 100% de germinação, as sementes, ou a pesagem da semente. A gente colocava água na semente, e qual era a ideia? Que a semente iria absorver água e ela iria aumentar de peso. Mas o que acontecia com as sementes que não faziam isso? Que se portavam mal, que eram desobedientes. Você se eliminava elas, né? Ou eliminava a semente ou jogavam fora o dado, que estava assim, contraditório, né? Para não ter erro, né? Vocês já fizeram estatística, né? Bom, lá na bioestatística, vocês são ensinados que existe uma coisa chamada erro, né? E esse desvio, né? Esse desvio do padrão, ele é considerado um erro que não é legal, porque as coisas têm que dar certas. Na estatística normal, na estatística, vamos falar assim, matemática. Só que na biologia, aí começam os problemas. Nós, como biólogos, sabemos que o erro no processo biológico, ele não necessariamente é uma coisa ruim. O erro é um desvio de um comportamento que tem várias nuances. Então, a gente sabe que, por exemplo, vocês falam assim, a semente, ela pesa tanto, mas ela pode pesar entre tanto e tanto. O famoso desvio padrão da estatística, né? Vocês lembram daquela lá, o desvio padrão. Ela tem um peso meio, mas ela pesa entre tanto e tanto. E esse peso ele é afetado por várias coisas, pela água, pela umidade. Se você pegou e comprou a semente e deixou 2 semanas lá guardada, se só trouxe depois para fazer o experimento. Então, tudo isso gera que a semente... O que é uma semente no final? Ela é um objeto? Ela é uma amiga nossa? Ou ela é um parente nosso? Depende de como a gente enxergar. Bom, precisamente isso nos leva à ideia do quê? Nossa semente é parte da ecologia, né? A ecologia da semente, a semente cresce, forma uma planta, ela forma parte de uma população e ela tem um comportamento. Mas nós vemos que tem um desvio desses comportamentos que se fossem em outra ciência, na engenharia, na matemática, seriam comportamentos que não seriam aceitáveis para essa ciência. Mas na biologia, precisamente, nós estamos lidando com um objeto, né? Falaríamos assim, de ambiente cientificista, um objeto que é vivo. Mas aí temos a primeira contradição. Não existe um objeto vivo. Não existe, ou seja, não posso chamar um objeto vivo, porque objeto é objeto. Objeto é uma cadeira, né? Objeto é uma luminária, uma pedra, né? Então não pode existir um objeto vivo. Então, precisamente, nós, como biólogos, muitas vezes nós questionamos esse problema com o nosso objeto de estudo. Pior nós, que somos biólogos que mexemos com a vida, com as plantas, cada um trabalha com alguma... E também mexemos com quem? Com outro objeto vivo, que é, por exemplo, o aluno. Nosso aluno, ou meus alunos, por exemplo, vocês, para mim, vocês são o quê? São um objeto, uma cadeira que mexe, sube, desce, ou vocês são animais que precisam ser domesticados, né? Precisam ser civilizados, entrar na civilização ocidental. Ou vocês são meus parentes, porque todos somos parentes, somos parte da grande família humana, estamos todos juntos, felizes para sempre. Bom, então temos várias alternativas, né? De como a gente enxerga essa vida, né? E vemos o problemaço, porque se a gente toma distância de plantas e animais, né? Pode dizer, planta é animal, é bactéria, é vírus, eu mexo lá. Mas eu posso tomar distância de outro ser humano, como eu tomo distância de um bicho? Não. Eu faço um monte de coisa com animais e plantas que eu nunca faria com um ser humano. Bem, tem pessoas que fazem. Então isso não gera o quê? Um problema. O que é a ecologia? É a ciência que estuda quê? Boa noite.
Vai colocar? Aonde? Ah, tira a foto. Cuidado aqui com o celular, não vai. Bom, não é melhor logo tirar a foto com o pessoal do curso? Né? Vamos bater uma foto todos aqui. Vamos fazer a mídia social primeiro e depois. Aí sai tudo. Ana. Gigi. Cheguei lá. Aqui, ó. Pronto. Aí tem café, mas não tem açúcar e já está frio. Mas tá bom. Eu saí com casa, eu vou ficar uma foto. Não, acho que é para deixar ligado, para deixar ligado. Não, é para deixar ligado. Assim ninguém dorme. Tem café, mas está frio e não tem açúcar. Completar. Bom, estou voltando ao nosso assunto. Vocês, para mim, são objetos. Ou são um animal domesticado ou uma planta que só tem vida vegetativa. Então, vocês percebem que nós, como biólogos, somos formados para olhar as coisas de uma maneira em que a gente estabelece aquela relação famosa da filosofia da ciência, aquelas famosas relações de causalidade, né? O princípio da causalidade, que é a base de tudo do pensamento lógico, da lógica racional, né? E o princípio básico de toda a filosofia, vamos falar assim, da ciência. Se não existisse a causalidade, ou seja, a possibilidade de eu estabelecer a origem de uma coisa, né? Estaríamos simplesmente sujeitos a quê? A um caos, a uma confusão, a um mundo no qual a gente não compreenderia nada, não saberíamos de nada. Mas a gente já viveu num mundo assim, o ser humano, estou falando, né? Um mundo onde a gente, por exemplo, não sabíamos por que o sol saía todos os dias daquele lado do planeta, porque amanhecia todos os dias, amanhecia. E o ser humano todo dia amanhecia, ele dizia, mas saiu de novo, por quê? E sempre sai assim. E aí o ser humano procurava alguma explanação para isso. Uma explanação que a gente tinha, que a gente criou, foi qual? Dizer que esse sol era um parente nosso. O sol é uma pessoa que tem um comportamento igual às pessoas. Né? Mas como se comportam as pessoas? Elas são exatas, matemáticas, saem todo o tempo exatamente, a mesma luz. Mas o que o Sol faz é isso. Todo dia sai, se mexe, desaparece. Né? Mas esse Sol tem um comportamento... Por que nós atribuíamos esse comportamento ao Sol? Porque nós já sabíamos, de nossa experiência humana, que os seres humanos tinham um comportamento. Então eles tinham motivações para fazer as coisas. Podiam estar com raiva e quebrar um copo, podiam estar com felicidade e se jogar na água para tomar banho, ou podiam também, em algum momento dado, fazer uma coisa com uma intenção de fato. Por exemplo, quando a gente está com fome, o que a gente faz?
Vai procurar comida. Sente a fome, né? A fome é uma demanda assim muito forte para a gente. É um fato que nos agrede. Então a fome, ela causa um comportamento. Eu estou com fome, eu vou procurar comida, né? E para completar, eu estou com fome, vou procurar comida. E se não encontro comida, o que acontece comigo? Fica com raiva, né? Claro que animais e plantas também têm esse comportamento. A planta fica estressada, mas não é o estresse nosso de estou com raiva porque estou com fome. Não, a planta começa a murchar e tal, né? Então, antes do surgimento do pensamento racional, nós tínhamos esse comportamento que o pessoal chama de animismo. O animismo, estou aqui já falando de antropologia. O animismo é precisamente isso, que a gente é parente da natureza. Portanto, a natureza, ela é... Se nós somos parentes da natureza, a natureza é o quê? O que precisa para eu ser parente de alguém? Que esse alguém seja uma pessoa igual a mim. Então, para eu ser parente da natureza, a natureza precisa ser um ser humano. Ou um ser que tem um comportamento humano. Que fica com raiva, que se mete, que está com fome. Então, vocês lembram a famosa mitologia grega? Onde cada força da natureza tinha um deus? Então, nós temos Poseidon, deus do mar. E o Poseidon tinha as atribuições do mar. Ele tinha força, ele fazia as coisas, ele podia fazer uma tormenta, um furacão, raiva, né? Cupido, o deus do amor. Então ele se apaixonava, ele ia atrás das pessoas, né? A deusa da verdade. Na realidade, na mitologia grega, tudo tinha seu deus. A verdade. A verdade é que? Diana, vamos falar. Diana é a deusa da verdade. Então, isso é o animismo. Mas quando surge o pensamento racional, nós saímos daí. Então, fala assim, racionalidade. Então, nós saímos do animismo para a racionalidade, que foi todo esse processo que a gente conversou nessa disciplina de filosofia da ciência, né? Aí desenvolvimos um pouco isso. Bom, você estava falando que tudo isso nos leva a quê? A nos dar a perceber que nós, como seres humanos, temos relações, estabelecemos relações com aquilo chamado natureza de diferentes tipos, né? Uma é não ser parente dela, outra é ser nós ser um elemento dessa natureza. Então eu me declaro que eu sou um pássaro. Um avião, não, é Superman, não. É o pássaro, é o avião, ou pode ser uma anta, ou pode ser uma cutia, ou pertencer ao grupo dos bois. Vocês lembram de alguma coisa que acontece aqui na nossa região, de um grupo humano que tem esse tipo de relação com a natureza aqui na região? Os Chikuna. Os Chikuna, eles têm clãs. Clã, né? Pode ser o clã da onça, pode ser o clã do tamanduá. Então, eles, pessoas, seres humanos, eles pertencem a um clã de um grupo animal, de um grupo da natureza. Então, é diferente do animismo, onde eu sou parente da natureza, mas a natureza também é um ser humano. A natureza aqui é um ser humano também. Ela tem um comportamento humano. Aqui nós pertencemos ao clã, então nós assumimos o comportamento do bicho, do animal, né? Então veja bem que essas relações, esse tipo de relação, ela influencia muito como a gente enxerga a natureza.
né? E aqui na racionalidade, que o pessoal muitas vezes chama de instrumental, a natureza para nós é um objeto. E nós somos o sujeito. Objeto, sujeito. Cadeira, pessoa. Objeto, sujeito. Então, veja bem que nós temos um tipo de relação. A ecologia, precisamente, é uma ciência que estuda relações, né? Mas aqui estamos falando de relações políticas. O que é a política? Não, eu falei, a arte da política, né? A arte da política é a arte do possível, disse alguém por aí, né? A política é a arte de você morar polis política. A polis, precisamente, é a palavra grega para falar de cidade. Então, a política, muitas vezes pode falar, a política é a arte de você morar na cidade. Você se comportar dentro da cidade. E você, dentro de uma cidade, a maioria das coisas que você encontra são quem? A gente não mora na cidade dos pássaros, na cidade dos cachorros, não. A gente mora na cidade das pessoas. Então a política é precisamente o quê? A arte da relação entre os seres humanos. Ou seja, eu contigo, você com ele, ela com ele, as relações. Então, a política é precisamente a atividade das relações entre pessoas, né? E a ecologia política, precisamente, é... Aqui já temos nossa definição de... que é o objetivo do nosso curso, né? Fornecer uma compreensão de fatores ecológicos, culturais e políticos, no caso que afetam a biodiversidade e suas relações com o desenvolvimento e a mercantilização da natureza. Bom, os fatores, as relações nossas, dos seres humanos, com a natureza. Aí vem aquela questão. Natureza, com o correr do tempo, ela virou ela se converteu em quê? Antigamente, lá na Europa, os primeiros naturalistas, precisamente chamam-se naturalistas, eles têm aquela ideia da natureza, uma noção de natureza como uma coisa assim cósmica, uma ordem, uma espécie de visão ecológica do mundo, a ideia da natureza. Mas com o correr do tempo, a ideia de natureza virou a palavra biodiversidade, que já é muito mais restritiva, né? E precisamente isso faz parte um pouco de nós partir desta visão animista, totemista da natureza, na qual nós temos um vínculo para além do utilitarismo, né? Da utilidade, né? Ou seja, para mim a natureza é para me alimentar, para comer, né? Pronto, acabou. Isso seria a natureza é um objeto. Mas é muito diferente eu comer um almoço se eu estou bem da vida, ou se eu estou com raiva, briguei com alguém. Aceito para comer com raiva, o que acontece? A comida faz mal para mim. Então isso mostra que o alimento, a natureza, né? Ela é muito mais que simplesmente um alimento. Que é a ideia de biodiversidade, né? Vocês sabem mais ou menos, tem uma ideia de que a ideia de biodiversidade é muito recente. Ela praticamente é dos anos 1992. Um senhor chamado Wilson, que era um biólogo, ele definiu o que seria a biodiversidade, né? Que você, mais ou menos nós temos uma ideia de que seria. Bom,
Então, vamos ver essas relações que afetam a biodiversidade. A gente não vai pegar toda a natureza global do planeta, vamos tentar nos focalizar a casos aqui de nossa biodiversidade amazônica e precisamente ver as relações que as pessoas que moram na cidade estabelecem pelo uso dessa natureza. Já vimos, em certa forma, já vimos até três aqui rapidamente, né? O animismo, no qual eu sou parente da natureza, é minha mãe, meu pai, minha tia. A relação da racionalidade instrumental, onde a natureza é um objeto que eu construí, né? Ou seja, na minha cabeça, na minha formação de biólogo, através do estudo, eu construí a ideia de que essa natureza é um objeto. A gente pode perceber isso claramente, gente, com a visão dos médicos sobre as pessoas. Para vocês, um médico assim, normal, assim, dos médicos que vocês conhecem, ele é como enxergar seu paciente? Como um parente dele? Como um objeto da medicina, doente? Ou como um animal que está doente aí gritando e ele precisa ser controlado e domesticado e dar para ele alguma coisa, um medicamento? Qual seria a resposta? Bom, depende do médico, né? Depende do médico, onde ele estudou, depende de sua formação, né? Porque também, muitas vezes, a gente pode enxergar que esse paciente, para o médico, é o quê? Uma mercadoria, né? O que é uma mercadoria? Um objeto, mas tem uma característica especial esse objeto. Mercadoria. Eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado municipal, o que tem lá? Produtos. Mas eu chego lá e eu vou no mercado e falo assim, por favor, me dá essa macaxeira que eu preciso para comer e eu vou levar. Que fala a pessoa para ti? Tem que pagar. Então, a mercadoria é um objeto que eu posso o quê? Comprar e vender. Posso até trocar. Né? Eu posso chegar lá com um panela de farinha e falar, olha, eu quero aquele peixe, então eu te dou um panela de farinha e tu me dá aqueles 5 peixes. Será que aqui no mercado o pessoal vai aceitar isso? Não. Mas lá no Javari, lá no Rio Javari para dentro, lá eles aceitam a troca. O escambo, né? Que chama escambo, né? Então nós temos várias visões da nossa relação com a natureza e da relação que nós estabelecemos com outras pessoas quando a gente está usando essa natureza, né? E pode ser esta ou esta. Mas vejam bem, esta aqui está muito estendida. Acho que é a que predomina. Eu tenho certeza que muitos médicos enxergam seus pacientes como uma mercadoria, como um objeto que eu estou, no caso, comprando ou vendendo. Vocês viram no jornal esta semana o caso dos médicos lá em São Paulo que iam assinar ponto e iam embora para outro canto? O médico chegava lá, assinava ponto e ia embora para cuidar da vida. Aí 18 horas voltava e assinava o ponto. Não atendia um único paciente, mas ganhava 20 mil reais por mês. Então, para ele, nenhuma mercadoria era para as pessoas, porque nem comprar nem vender, entendeu? Era... Ou aquela situação dos exames de HIV. Vocês viram essa situação que o pessoal transplantado, aí fazia exame para se transplantar e os caras do laboratório diminuíram os controles e saíram várias pessoas contaminadas por HIV, pessoa com transplante. Então, para eles é o quê? A pessoa é um parente
Porque um parente eu dou um tratamento, né? Se for minha mãe, eu tenho que tratar bem. Se for um objeto inanimado, né? Eu nem ligo. Mas aqui a pessoa tem uma relação com esse objeto. Eu tenho interesse. Qual é o interesse? Eu quero o paciente. Eu sou médico, eu quero o paciente. Mas eu não quero tratar ele, só quero o que ele representa, que é o dinheiro que eu estou recebendo por... A gente fala, não vamos falar mais dos médicos, tá, gente? Vamos falar mais dos professores, por exemplo. Professor universitário. Professor universitário também pode ser assim. Pode ser assim, a pessoa que só quer receber, mas sem ter nenhum tipo de relação com... Né? Bom, então, bem amém, estamos falando do campo das relações. Relações entre seres humanos, né? E relações dos seres humanos com a natureza. Esse é o estudo da ecologia política. Só que a gente vai procurar ver as relações com a natureza amazônica. E, claro, com o avanço da sociedade, da civilização, também foi mudando a nossa visão do que seria natureza. Tinha uma época em que nós, seres humanos, não tínhamos consciência de nós mesmos. Eu andava pela floresta, eu não tinha um nome, eu não tinha roupa, eu não lembrava, eu não tinha memória de nada, entendeu? E o ser humano foi evoluindo e começou, primeira coisa que ter, memória. E a primeira memória que a gente cria é a memória do quê? De nossos parentes, genealogia. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu não sei que avô, né? Por isso que vocês que gostam de ler a Bíblia, os primeiros livros da Bíblia do que se tratam? Hã? Genealogia. Jacó, Arão, não sei o que, tive tal filha, casou com tal outra, não sei o que, não sei o que. Só história de... Né? Então, bem, amém. Uma coisa muito importante que o ser humano tem, precisamente para poder ter memória, é o quê? Como é que eu guardo a memória? No cérebro, tudo bem. Como fazem os chicunas, é a memória oral, né? História oral, né? Eu conto, sento lá na maloca e fumo um charuto de tabaco e conto, olha, meu seu avô, seu bisavô. Tu fala para tua filha, olha, seu avô, essa é história. Mas o ser humano, para poder ter isso primeiro, tinha que desenvolver o quê? Linguagem. Sem linguagem, a gente não pode fazer nada, não pode falar nada. E o ser humano passou muito tempo sem poder desenvolver uma linguagem. E depois desenvolver uma linguagem falada e uma linguagem escrita. Nós somos da época da escrita, né? Mas aqui na nossa região, nós temos comunidades indígenas que ainda estão na época da linguagem falada, né? Por que muitas vezes nossos colegas indígenas têm problema aqui na universidade ou na escola, nos colégios? Por quê? Porque eles não têm cultura escrita. Mas tu chega e coloca eles para falar uma história e solta o verbo. Ou bota para desenhar e pinta tudo. Pega o pássaro e pinta com todo detalhe. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo, uma forma de enxergar as coisas, que ela é talvez mais para isto e isto aqui que para isso. Isso é um problema. Mas também é uma possibilidade, né? E essa é uma das questões da ecologia política da Amazônia. Nós, na Amazônia, aqui na nossa Amazônia, nós temos coexistindo várias formas de nos relacionar com a natureza. Nós mesmos. Algum de vocês pode ser perfeitamente um descendente de um indígena, né?
de 2, 3 gerações ou 2 gerações, de um ribeirinho, de um quilombola, né? De um camponês, de um nordestino, e eles tinham esse tipo de relação. Então isso foi mudando na medida que o pessoal foi se formando nessa racionalidade instrumental, que é a forma de pensamento da civilização ocidental, né, gente? Bom, e esse tipo de relações é o que nos pode ou gerar muitos problemas ou nos pode gerar soluções e nos melhorar nossa forma de viver. Aqui, qual é a ideia do minicurso? A ideia do minicurso é nos gerar uma espécie como de instrumental para a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente. Como eu falo às vezes, nós vamos a fabricar nossa... O que é isso aí? É um funil, né? Não, é um funil, né? Mas na realidade não é um funil. Vamos falar como se fosse o quê? Uma peneira. Qual é a diferença entre um funil e uma peneira? No funil, eu direciono um monte de coisa em uma única direção, né? Ou seja, coloco água para dentro de uma garrafa usando um funil, né? Pronto, então direcionei, né? Na peneira, eu pego essa água, esse líquido e eu filtro ele. Dependendo do tamanho do olhinho da peneira, vou filtrar maior ou menor. Então, vocês têm uma peneira de certo tamanho agora, vocês estão no 8º período, 6º, 7º. Aí com as aulas vocês já, tal. Tem uma peneira com um funil de certo tamanho, ou seja, vocês conseguem peneirar. Aqui a ideia é peneirar mais fino ainda. Agora vem outra ideia. Vocês podem estar construindo um tecido, né? Esse tecido, ele pode ter uma fiação bem estreita, assim, bem, vou falar assim, bem densa, ou uma fiação assim, bem solta, né? Usualmente quando você começar a tecer, aprende a tecer, você tece e fica um negócio assim meio aberto, não fica legal. Mas à medida que você tece melhor, fica melhor. E enquanto estiver melhor tecido, essa sua bolsa vai poder carregar coisas com mais peso, né? Então, precisamente a ideia minha é essa. Uma coisa que a gente percebe é que a gente estabeleceu uma divisão muito grande entre o que o pessoal chama de ciências humanas e as ciências exatas ou naturais, biologia, química, física, e sociologia, antropologia, filosofia, economia. E na realidade não existe uma diferença tão grande. É mais, às vezes, uma diferença, uma divergência, uma separação criada artificialmente, precisamente para a gente não poder dialogar com essas pessoas. Mas para a gente poder dialogar, nós precisamos ter uma ideia do que eles sabem, né? Então, este cursinho aqui pequeno, a gente nos vai dar umas ideias, nos vai colocar dentro da cabeça do sociólogo, do antropólogo, para a gente ter uma certa ideia do como é que esse pessoal pensa as coisas. E aí a gente poder fazer a ponte, poder tecer a ponte, construir a ponte com essas outras profissões. Precisamente por isso que a gente chama de antropologia política, não, de ecologia política, uma ciência interdisciplinar. Mas para eu poder falar com uma pessoa, tenho que ter um mínimo conhecimento do que ela pensa e da linguagem que ela usa, né? Como qualquer situação. Você sabe muito bem isso aqui em Letícia Tabatinga, em Santa Rosa. Se eu quero ir para a Letícia, eu tenho que saber falar espanhol, mas não basta saber falar espanhol. Eu tenho que entender a linguagem própria lá daquela cidade. Se é do comércio, se é na rua, né? Mesma coisa acontece se você sai daqui de Tabatinga e vai para São Paulo. Sendo o mesmo português, às vezes sucede que você não se entende. Já vi isso muitas vezes.
E é a mesma linguagem. Então, nós precisamos criar essas pontes para poder... E a ideia da ecologia política é essa. Bom, aqui está um pouquinho que seria o desenvolvimento do nosso curso. O que é o fundamento da ecologia política? Que já falamos, são relações, nós tentar compreender as relações que temos entre nós, com a natureza, mas também assim, com as diferentes ideias de natureza que a gente pode ter. A ideia da biodiversidade, né? Com uma ideia bem técnica, assim, bem da ciência, né? Ou diferentes ideias que a gente tem sobre a natureza, né? A gente pode colocar aqui o quê? Já ouviram falar aqui que é a Pachamama? A Pachamama. O que é a Pachamama? É a mãe natureza em Quichua, em Aymara, que é os peruanos. O pessoal Inca, os Aymara lá do Peru, eles imaginam a ideia da Pachamama. Nós também temos a ideia aqui do quê? Gaia. Gaia é uma palavra grega que define assim a mãe natureza também, o cosmos, a totalidade do que nos dá vida, né? Mas nós também temos uma palavra para isso aqui. Biosfera, né? Aí a gente devemos assim conhecer essas diferentes significações e saber do que se está falando nesse momento. Então, já falei um pouquinho o que seria a ideia de ecologia política, né? Qual é a origem da ecologia política, né? E como a gente estamos aqui no famoso campo civilizatório ocidental, né? O que é o Ocidente? O Ocidente é todos os países, as culturas, as linguagens derivadas da Grécia, do latim e do grego. Então, latim, grego, então é Europa mais América, né? Só que essa entrada nossa nessa civilização europeia ocidental foi de que maneira? Não nossa, porque a gente foi através do quê? Da colonização, né? Ou seja, a Europa forjou um projeto de colonização da América, invadiu a América, né? Ela dizimou muitos povos indígenas aqui da América, em diferentes cantos, no México, na Centro-América, mas aqui na Amazônia também aconteceu isso, né? Então, nossa inserção nisso, ou a inserção dos indígenas, não foi assim uma coisa não foi uma coisa muito pacífica, vamos falar assim, não foi pacífica, e isso gerou um monte de situações que precisamente nos levam à situação atual das relações que nós temos na nossa sociedade aqui amazônica e também nossa visão de natureza amazônica. Então a gente vai fazer uma espécie como meio de um passeio por essa história para a gente acabar caindo aqui nessas situações, né? Por isso vamos trabalhar um pouquinho que seria a ecologia política no contexto da América Latina e da Amazônia. A Amazônia não deixa de ser um caso especial do que seria a América Latina, que a América Latina começa no México e acaba lá na Argentina, né? Bom, esse processo que a gente falou lá no nosso curso de Filosofia da Ciência, né? De progressiva racionalização, de surgimento do pensamento científico, do surgimento das várias ciências, né, entre elas a biologia, isso leva a uma situação histórica para o Ocidente que se chama precisamente o quê? A modernidade. A modernidade europeia ocidental. Bom, a modernidade, isso já falei em outras palestras, talvez vocês já me escutaram falar isso. O que é a modernidade, assim, para uma resumida básica? A modernidade é assim, esse conjunto de grandes processos que levaram ao surgimento dessa civilização europeia. A partir da Grécia, depois com o desenvolvimento do Império Romano, sua expansão por Europa, por Ásia, né?
mas também a expansão desse pensamento racional, né? Esse pensamento instrumental, ele bate muito bem com o quê? Com o pensamento militar, né? Um pensamento racional que vê o ajuste entre causa e efeito, mas também entre meios e fins. Causa e efeito é para fenômenos da natureza. Então, a causa deste efeito, né? A maçã cai porque eu joguei ela, porque a força da gravidade puxou ela para o chão. Meios e fins é como consigo atingir um objetivo com o uso de meios suficientes para isso. Essa é uma outra forma de pensar a racionalidade instrumental. Quanto eu preciso para conseguir esse objetivo? E para o pensamento militar, isso é muito importante. Quantas balas de canhão preciso para derrubar aquele muro? Quantos soldados preciso para chegar lá e invadir tal canto, né? E isso foi esse desenvolvimento precisamente na medida em que o ser humano precisamente estabelecia relações políticas de, às vezes, de dominação, de subjeção, de controle de outros povos, né? Nessa história do ser humano. E isso faz parte de todo esse processo, bem? Bom, uma coisa que é importante para a gente é que a gente deve estar um pouquinho feliz, mas também triste. Por quê? Porque aqui a Amazônia, gente, é o último local do mundo onde a gente pode ter esta conversa. Praticamente. Porque aqui ainda existe o que a gente chamaria natureza em seu estado prístino, puro, originário, né? Tem porções da floresta amazônica que a gente pode realmente dizer, a gente como biólogo, dizer, olha, ela é prístina, ninguém tocou ela por mais de 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, né? Pode dizer isso. Mas também, por outro lado, a gente pode dizer que aqui tem povos originários, indígenas, que são originários. Vocês sabem que lá no Javari, na floresta Javari, nós temos povos que ainda nem são contactados pelo ser humano. Ou seja, os não contactados que chamam, né? Vocês sabem, né? São povos indígenas que moram em grandes áreas da floresta e ainda estão com aquele modo de vida nômade, recoletor, caçador, pescador, onde eles não deram aquele passo civilizatório da agricultura. Da agricultura, que é a base do surgimento da cidade. A cidade é um local onde as pessoas moram permanentemente, né? Se bem que em Tabatinga dizem que 50% das pessoas que moram em Tabatinga, todo ano muda. 50%. São pessoas flutuantes, que vêm e moram aqui, ficam 1 ano, 6 meses, e depois vão para outros cantos. Ou seja, tem muitas pessoas de passo aqui em Tabatinga, por ser fronteira e tal. Mas também, às vezes, pelo comportamento das pessoas, dos indígenas e os ribeirinhos. São pessoas que não estão acostumadas a ficar em um único local morando. Então, são pessoas que gostam de morar aqui, morar em Belém dos Solimões, ir para São Paulo de Olivença, né? Não é imigração, é uma mobilidade muito grande. Bom, mas são povos originários, são povos, tipo assim, são povos ainda, em certa forma, não contaminados por o mundo ocidental. E a natureza também não contaminada. Então, por isso a gente aqui pode ter essa reflexão. Primeiro, para compreender como esse processo aconteceu, mas também ver se isso é legal para a gente. Nós estamos em uma crise ambiental, uma crise social, econômica e tal. E, precisamente, essa crise talvez vem dessa modernidade europeia ocidental, que é a causadora da crise, né? Vocês sabem que da modernidade europeia ocidental se desprende a famosa Revolução Industrial, né? Que é precisamente o quê? A maquinização do mundo, né? O ser humano, usando a física, a matemática, a engenharia, inventou as máquinas de vapor e inventou um meio para um certo fim.
as máquinas são meios para conseguir fins de dominação. Então, eu, com uma máquina de vapor, eu posso funcionar uma tecelagem, posso botar para funcionar um barco, posso botar para funcionar um veículo, um carro. E isso me dá mais quê? Me dá mais mobilidade, me dá mais força para poder fazer as coisas. Mas também posso botar o motor dentro de um tanque de guerra, dentro de um avião militar, dentro de um foguete. Então, esse pensamento instrumental, racional instrumental, quando ele enxerga tudo como um objeto, né, que pode ser usado, pode ser trocado, pode ser manipulado, ele às vezes não tem estes controles, né? Então, por exemplo, se eu enxergo que umas pessoas, ou uma floresta, ou um rio, eles têm uma relação de parentesco comigo, talvez eu pense melhor se eu vou fazer uma dragagem, se eu vou colocar um maquinário para abrir um canal, para fazer um lago, para criar uma barragem, né? Ou também nas relações entre as pessoas. Se eu pensasse que todo mundo é meu parente e tal, eu também não pensaria em roubar essa pessoa, né? Ou em prejudicar, fazer um dano, né? Ou enganar ela, né? Aqui no comércio, né? Enganar a pessoa nas trocas, no comércio. Então, aí a pergunta é essa: será que essa racionalidade instrumental, que de originar esta modernidade e a revolução industrial, ela é a causadora dos problemas que a gente está experimentando? E qual seria a solução? E aí eu me pergunto, quando eu vou caminhando por uma estrada e eu me perco, o que eu faço imediatamente? Volto aonde eu estava. Tento voltar, né? Porque às vezes não é tão fácil, né? Vocês já fizeram isso? Que você, tipo assim, tem um objeto valioso, tipo um brinco, né? São dois brincos, né? Aí um brinco você perde. Aí tu fala, vou jogar outro para... Esse que caiu lá, vai estar lá perto e vai se juntar e eu achar. Alguém já fez isso? Eu já fiz, quando era criança. Eu pensava que, como era uma moeda, né? Essa moeda caiu, tá? Ela foi, e não estou achando ela. Se eu jogo outra, essa vai atrás dela. E eu vou achar as duas moedas. Eu pensei isso em algum momento. Mas não deu certo. Mas é uma maneira de pensar, né? É uma maneira de pensar. Então, muitas vezes as nossas visões nos influenciam. Mas então, a minha pergunta, será que a gente tem que voltar um pouco a estas visões do mundo anteriores para a gente poder reformular, melhorar essa nossa visão? Bom, então vocês podem ver uma coisa que é importante. Muito desse nosso problema que nós estamos tendo é um problema de comunicação, um problema de linguagem, um problema de como a gente maneja a informação. E isso remete a um problema muito sério que a gente maneja aqui, um problema de educação. Então, eu pessoalmente, como biólogo, na minha trajetória como pesquisador, eu fui pesquisador durante muito tempo. Depois fui, tipo assim, pesquisei, né? Fiz intervenção, ou seja, fiz projetos para tentar mudar alguma coisa, e depois me dei conta de que, para poder acontecer essas duas coisas, eu tinha que formar pessoas. Porque na pesquisa e na extensão eu não conseguia resolver o problema. Então, é através da educação que a gente consegue influenciar as outras coisas. Isso reflete um pouco a minha evolução aqui na UEA também, né? Bom, então com isso que a gente já conversou, nós vamos hoje, né? Vocês vão, depois daqui a pouco a gente vai sair, vai encerrar, mas vocês vão sair para cá, se vocês vão procurar na imprensa, precisamente matéria jornalística que falem desta crise aqui civilizatória, entendeu? Será que a mercadorização da Amazônia está prejudicando? Ou será que enxergar a natureza como um objeto que eu posso explorar como militarmente, falando, né? Ou será que as comunidades indígenas, por exemplo, que têm uma relação com
com clânicas, elas também não estão certas, né? Ou será que tem ainda pessoas que consideram a natureza um parente, uma relação? Então, a ideia é pensar um pouco sobre isso. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Então aqui temos temos precisamente os pais fundadores das ciências sociais, vamos falar assim. Na realidade, da sociologia, né? Os pais fundadores, né? Mas isso aqui é a sociologia, as ciências sociais do campo europeu ocidental, né? Estamos dentro dessa rede aí, dentro dessa matrix, né? E precisamente eles procuravam o quê? Explicar por que havia conflito nas relações entre pessoas. Sociologia, né? Estudo da sociedade. E aí temos visões de sociedade, né? Mas temos pela lógica, vamos usar a lógica lá no nosso curso de filosofia. Temos dois tipos de relações: conflito, acordo, né? Conflito, acordo ou indiferença, né? Eu sou indiferente a uma pessoa, ou eu sou em conflito com ela, ou entro na acordo. Tem alguma outra opção? Pode ter uma conversa desinteressada também, né? Sem conflito, sem acordo e sem indiferença, né? Só conversar, né? Bom, então eles, cada um na sua época, eles se preocupou com essa questão. E eles nos dão três vertentes do que seria uma ecologia política para a nossa realidade. Eu estou um pouquinho uma parte mais teórica, né? Este senhor aqui se chama Émile Durkheim, ele é francês, ou era francês, né? Esse aqui é o famoso Max Weber, um sociólogo alemão, né? E esse aqui vocês conhecem, né? É o Carlos Marx, né? O Charles Marx, Carlos Marx, né? Cada um deles na sua época, que é mais ou menos o século XIX, o final do século XIX, mais ou menos 1880, 80, eles se preocupavam precisamente por que a sociedade está em crise. E nessa época já estava. E vejam bem, esta aqui, é a data de uma transformação muito importante para o planeta que é a responsável da nossa situação tal, é a crise produzida pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela foi um processo positivo, em alguma forma, e um processo também negativo de outra maneira. E, precisamente, estes senhores aqui se preocupavam com isso. Mas esses aqui não tanto. Esse aqui é o quê? Charles Darwin, né? Darwin e Wallace. Alfred Russel Wallace, que eles são os criadores da teoria da evolução por seleção natural, que é a base de toda a nossa visão do mundo e que é a teoria base de todas as ciências atualmente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. A teoria da evolução não somente é uma teoria para a biologia, é uma teoria para a química, para a física, inclusive para as ciências sociais. Então, dependendo da visão que esses senhores aqui, sua visão do mundo deles, na Europa da época, eles desenvolveram uma explanação de por que havia uma crise nas relações sociais entre pessoas, né? E também pensaram como vamos a resolver essa crise, né? Então, basicamente falando, temos aqui o senhor Marx, o senhor Weber e o senhor Durkheim. Este aqui é francês, este aqui é alemão e esse também é alemão. Não tem nenhum inglês aqui. Bom, estes são os três pares da teoria social a nível mundial. Então, a partir deles é que todas as outras teorias se desenvolvem, e por isso é importante a gente. E desta visão das relações políticas, a gente é que costura a visão das relações ecológicas, né?
Nosso amigo Marx, ele escreveu um famoso livro chamado O Capital. Aí a gente tem uma pista do que seria, né? O Capital é uma obra que precisamente pretende explicar o quê? O desenvolvimento do capitalismo. A revolução do capitalismo, né? E o desenvolvimento do que ele chamou o mundo das mercadorias. O mundo das mercancias, em espanhol, né? O mundo das mercadorias. Será que nós agora vivimos em um mundo que está cheio de mercadorias? Acho que vai saber um pouco. Sim. Circula mais mercadorias no planeta Terra que pessoas neste momento. Eu vi uma conta aí, tem 4 bilhões de carros no planeta. Tem quase tantos carros como pessoas no planeta Terra. Se você for ver o número de celulares, tem quase 5 celulares por pessoa no planeta. Então, o que ele falava de que o desenvolvimento da sociedade na Europa levou ao surgimento de uma revolução, de um modo de ver o mundo, mas também de uma estrutura econômica chamada capitalismo. Precisamente a partir do quê? Do desenvolvimento das trocas de mercadorias. Para a Amazônia isso é muito importante, porque na primeira fase do capitalismo, chamaríamos a famosa, chamam de acumulação originária, se deu precisamente pelo desenvolvimento desse mundo de mercadorias. Mas não eram mercadorias fabricadas industrialmente. Eram mercadorias que eram coletadas de diferentes partes do planeta. Então, quando a Europa se desenvolve, ganha uma identidade própria, os povos europeus, desenvolvem cada vez mais essa racionalidade instrumental, desenvolvem uma visão de mundo, vamos falar assim, dominadora do planeta, e desenvolvem uma necessidade por mercadorias, em vista do crescimento de sua população. Eles partem para onde? Para um processo que o pessoal conhece como as famosas grandes navegações. Mas que não é outra coisa que a expansão da Europa por todo o planeta. Então, Europa, Espanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha, a Itália, saem ao mundo a explorar o planeta e a ocupar ele, utilizando precisamente o quê? O conhecimento produzido pela Revolução Científica. Então chegou um ponto esse desenvolvimento da racionalidade instrumental que os europeus chegaram a desenvolver uma visão de mundo diferente que é a visão científica do mundo. Um mundo onde eles consideravam que era um mundo construído por causas e efeitos e por meios e fins, operados racionalmente para atingir objetivos. E que o mundo era construído por objetos que eu poderia usar. O mundo foi dado precisamente para essa dominação. Veja bem que isso implica um desenvolvimento de uma visão de mundo que judeu-cristã. Judeu-cristã significa o quê? Judeu-cristã significa o campo de visão de mundo católico, protestante e hebreu. São essas três que cabem dentro desta visão de mundo judeu-cristão. Mas uma que pesou muito aqui nessa revolução científica foi a
reforma protestante. Porque a reforma protestante, ela conferiu às pessoas que, vamos falar assim, que se reformaram, vamos falar assim, né? Não sei se vocês já viram aquele filme Lutero. Tem um filme por aí chamado Lutero, né? Martin Lutero, né? Lutero, precisamente, é luterano, né? Uma religião protestante, luteranismo, né? Essa reforma protestante, precisamente, colocou o ser humano europeu mais dentro desta visão do mundo de racionalidade instrumental, por várias situações. Aí este amigo nosso, chamado Max Weber, precisamente ele se preocupa com quem? As instituições. Como as instituições influenciaram precisamente ao ser humano para ter essa mentalidade, essa visão de mundo que era proclive ao surgimento do capitalismo. E então ele escreve um livrinho, que inclusive eu tenho aqui a... Isso aqui é uma sugestão de leitura, porque claro que a gente não vai conseguir falar toda a história europeia em 4 horas, né? Mas olha o título. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Então a pergunta do homem, do Max Weber, é qual? Como os capitalistas se fizeram capitalistas? Né? Ele queria a receita, ó, como posso ficar rico, ter uma empresa, ser um poderoso industrial, ser um poderoso empresário, ser dono de uma companhia de navegação, e me dá bem. Agora, ele era professor universitário, então, claro, ele estudou e morreu pobre, né? Não ficou rico. Mas ele explicou um pouco. Precisamente, ele identificou o quê? Tem uma ética, ou seja, uma visão de mundo, né? Alguma coisa lá, que fazia com que esse pessoal aqui, protestante, não sei, batista, luterano, essas igrejas evangélicas, né, conferissem para eles uma mentalidade que permitia a eles precisamente agir dessa maneira objetiva, racional, que era extremamente vantajosa nas relações comerciais e também aqui na ciência. Então, precisamente, ele reflete sobre isso, trabalha com isso. Deixa aqui tem um... Aí o Max Weber, ele identificou uma coisa lá na Alemanha, né? Ele morava numa cidadezinha na Alemanha que era dividida por um rio, tipo assim, aqui, Rio Solimões, né? Ele percebeu que do lado de lá, que era um município lá, as pessoas moravam ainda dentro de relações feudais. Eram sujeitos ao domínio de um rei, de um barão, de um marquês, e elas estavam lá presas a essas relações que eram justificadas pelo barão, pelo rei, pelo jeito desse barão, esse rei, né, ser uma pessoa que foi escolhida por Deus, estou falando do catolicismo, para ela dominar essas pessoas. Então, veja bem que estamos falando do campo católico. Naquela época, vocês devem lembrar que na Europa nós tínhamos o Papa, que era quem controlava todas as relações desses países, e os reis eram, vamos falar assim, não eram assim, não eram contratados pelo Papa, mas eles eram ungidos pelo Papa desse suposto poder de ser enviados por Deus para controlar os países onde eles estavam, né? Então o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, o rei da França, tinham todas essas relações e faziam
eles controlavam a população a partir dessas relações feudais, do feudalismo. Então aí as pessoas eram sujeitos a esse domínio, a esse controle. Mas, por outro lado, o rei era responsável por eles, cuidava, dava ajuda e tal, tinha obras de caridade, dava benefícios e tal. Do outro lado do rio, morava o pessoal que era reformado, que era protestante, onde ele já não aceitava mais o controle da religião católica, nem dos barões, nem nada disso. Então, eles estabeleceram precisamente outras formas de organização. E uma delas foi as cidades livres. Então, a Europa, na época católica, com essa história dos reis, era uma sociedade muito rural. Tinha o castelo, os camponeses moravam no entorno, faziam agricultura, tinha indústria e tal, mas eles não tinham um local de agregação. Com o desenvolvimento das grandes navegações, as pessoas começaram a ganhar mais liberdade, porque o cara viajava, ficava rico, voltava com dinheiro, aí ele já não era sujeito ao controle dessa monarquia, porque ele tinha dinheiro. E aí surgiu uma categoria importante, que foi a famosa burguesia, né? Burguesia vem da palavra burgo, e burgo é uma palavra para designar cidade. E nesses grandes portos da Europa, vocês podem ver Rotterdam, os portos da Europa, eu quero Rotterdam, Portsmouth, aqueles por onde entravam e saíam os viajantes para a América, a procurar ouro e espécies e tudo isso, eles se localizaram lá e eram cidades com maior liberdade religiosa, liberdade política, liberdade artística, liberdade para fazer a ciência. E aí foi o berço precisamente da cultura dessa ética capitalista, né? Que deu precisamente pé para, primeiro, a Revolução Científica, né? Segundo, as grandes navegações que levaram à descoberta da América. Terceiro, aqui o avanço mais forte da Revolução Científica, né? E retroalimentando tudo, precisamente essa revolução nas costumes, na moral e na ética, né? Onde o ser humano fica mais, precisamente, individual. Surge o famoso individualismo. O ser humano autoconsciente, que se preocupa por si mesmo, que não depende dos outros, e isso, em certa forma, são os componentes do processo que levou à descoberta da América e à ocupação do que seria depois a Amazônia. Então, vem uma pergunta importante para a gente. O que de esto veio aqui para a Amazônia? Entendeu? A modernidade europeia... faltou falar do Durkheim. Vamos falar aqui. A modernidade europeia, ela se basa no que o pessoal chama de quê? Da primeira modernidade e da segunda modernidade. Isso é importante para a Amazônia. Por quê? Porque na primeira modernidade foi quando aconteceram as grandes navegações. As grandes navegações levaram à ocupação da América, né? E levaram ao surgimento dos impérios coloniais, das colônias. Das colônias da Europa, né? E uma dessas colônias, claro, é o Brasil, né? O que depois seria chamado Brasil. Mas vejam bem, vocês lembram que o Brasil foi descoberto, ou chegaram ao que seria depois o Brasil, em 1500, no ano 1500, né? Com Pedro Álvares Cabral e tal, né? Mas olhem a data da Revolução Industrial. 5, 6, 7, 8. 300 anos depois que a gente tem a Revolução Industrial. Então, por isso a gente chama assim, a primeira modernidade foi o surgimento da economia mercantil, do mundo das mercadorias que chamou Marx, e depois, em 1800, surge o quê? O mundo das mercadorias potencializado pela industrialização, pela indústria.
Então, uma coisa é tu ter veleiros que funcionam com madeira, com vela, que andam, demoram 6 meses para chegar na América, e outra coisa é tu ter barco de vapor movimentado a gasolina, que demora 1 semana, 2 semanas para cruzar da Europa para a América. Então, essa é a diferença entre a primeira modernidade e a segunda modernidade. Claro que também tem uma coisa. Os países mais importantes na primeira modernidade foram Espanha e Portugal. Eles saíram na frente. Como? Portugal desenvolveu o quê? Uma escola de navegação extremamente poderosa, utilizando a ciência, né? A famosa escola de Sagres que tinha na Portugal, né? Aí tem Elcano, tem Magalhães. Quem deu a volta ao mundo por primeira vez foi um português, né? Quem descobriu a América foi não descobriu a América. Chegou ao Brasil foi um português. Quem chegou à América? O Colón, que é um espanhol. Então eles saíram na frente com um domínio com conhecimento. E criaram aqueles impérios coloniais, Espanha e Portugal. E, claro, Portugal criou um império aqui em Brasil. Então, veja bem que o Brasil não é um país da modernidade segunda, da industrialização. É um país da modernidade primeira, que é a formação do mundo das mercadorias. Então, eles estão precisando achar mercadorias para poder vender na Europa. E então eles criam, por exemplo, nas suas colônias, eles criam, por exemplo, as famosas plantações. Ou plantations, né? Plantações ou plantations. Então, o que acontece? Quando esses portugueses chegaram aqui no que seria o Brasil, eles criaram o quê? As plantações de cana de açúcar, né? E açúcar virou uma grande mercadoria dentro desse mundo das mercadorias, né? E eles também saíram por toda a América do Sul procurando produtos para levar para a Europa. Então, por isso o Brasil se chama de Brasil, porque o pau-brasil, vocês sabem bem essa história, era uma árvore que tinha um tinte, né, vermelho, que era utilizado para tingir as capas dos nobres, dos cardeais, dos reis. Então, todo esse tipo de produto era coletado pelo Império Português e Império Espanhol. Espanha deu a sorte de que eles acharam bastante ouro e prata, né? Bastante ouro e prata. Então, a prata do Lima, do Peru, Inca, e o ouro dos astecas no México. Então eles criaram um império colonial, criaram impérios coloniais baseados em uma coisa que a gente agora chama de extrativismo. Que é uma economia de mercadorias capitalista, mas que se baseia na extração de recursos dos locais onde o pessoal está. Né? Então, por exemplo, vocês lembram das famosas drogas do sertão? Que falavam, né? Os portugueses chegaram a regimentar a mão de obra indígena, através da violência, da dominação, e colocá-los eles para coletar produtos da floresta. Peles, sementes, fibras, né? Ouro, se tivesse, né? Ou às vezes até animais empalhados levavam, né? Para a Europa, porque tudo isso tinha. Então, esse extrativismo é a característica da economia da primeira modernidade. E para o caso da Amazônia, vocês podem discordar de mim, é um tipo de economia que ainda existe aqui na nossa região. A economia extrativista. A visão do mundo extrativo, né? Lembre que isso na Amazônia se convirtiu em uma coisa chamada de sistema de aviamento, né? Lá na ecologia da floresta tropical, vocês lembram? Tinha um capítulo lá que falava lá da diversidade biológica agrícola, né?
dos sistemas de produção amazônicos e tal, como eles funcionavam, né? E falava que era o sistema de aviamento, onde havia uma economia de endividamento, onde o ribeirinho, o caboclo, se endividava com o patrão, né? Com produtos, né? Produtos trazidos da Europa, né? Espelho, panela de metal, espingarda. Em troca, ele entregava produtos da floresta. Um produto muito importante desse, que é uma espécie que é importante para nossas relações políticas, de ecologia política, é a famosa borracha, né? A borracha. A famosa Hevea brasiliensis, né? Uma árvore que aqui no Alto Solimões ela dominava a paisagem da região, mas que agora não existe mais porque ela foi exterminada precisamente para fazer o extrativismo, né? Existem duas maneiras de você explorar borracha. Uma é sustentável e a outra não. A sustentável é que eu faço aquele corte e tiro a látex, aí deixo a árvore se recuperar, e volto depois de certo tempo e tiro outra vez látex. Outra é eu todos os dias ir lá tirar látex, até que a árvore vai morrer. Então, o extrativismo é um tipo de economia predatória, né? Esse é um ponto importante. Estamos aqui falando da história ambiental da Amazônia. Mas veja uma coisa bem importante. Para eu poder fazer o extrativismo, do que é preciso? Preciso das árvores, né? Da seringueira, né? Está aí na floresta. Estão espalhadas por aí. Vocês sabem que a seringueira, ela não mora em agregados monotípicos, né? Como o buriti, né? Você vai a um buritiçal e tem um buriti aqui, outro aqui, né? Já foram a um buritiçal, um buriti, né? Já foram, né? Lá no quilômetro 18, você vai tomar banho a próxima vez lá e começar a nadar assim, né? Vai lá na calma. Aí você olha para o buriti, você vai ver que eles estão juntinhos. Eles conseguem morar juntos. O açaí não. A borracha não consegue fazer isso. Cada árvore tem que estar afastada uma da outra. Essa é a sua ocorrência natural. Isso significa que para eu poder extrair a borracha, tenho que andar bastante. Então preciso de muita que para fazer isso. Eu sozinho nunca ia conseguir, né? Preciso de mão de obra. Se eu fosse pagar essa mão de obra com salário, prestação social, carteira assinada, eu nunca ia conseguir fazer esse negócio. É mais fácil acionar minha racionalidade instrumental, enxergar os seres humanos como um objeto e fazer a famosa escravização. Entendeu? Então aí tem outro ponto importante. Na primeira modernidade do capitalismo, nós temos o surgimento da economia mercantil, o mundo das mercadorias, né? Mas para esse mundo das mercadorias funcionar, a principal mercadoria era qual? A principal mercadoria era qual? Os escravos, gente. Então, a gente não pode dizer assim, em Roma tinha escravos. Na Grécia também tinha. Na China tinha escravos. Na Europa também tinha escravos. Mas não era na escala, a quantidade e o nível de exploração extrativista, né, dos escravos africanos que foram levados da África para a América através das ilhas lá de Madeira, para serem explorados na economia extrativa, mas também aqui, ó, na exploração da cana-de-açúcar. Então, veja bem que a primeira modernidade trouxe para o Brasil e para a Amazônia que a colonialidade, o colonialismo, tanto da natureza, porque o extrativismo é uma predação com a natureza, né? Por exemplo, o açaí. Também tem duas maneiras de explorar o açaí. São quais? As duas maneiras de explorar o açaí. A primeira é extrair o palmito.
Mas para extrair o palmito, o que eu faço com a palmeira? Morre. E a outra é tirar o suco e fabricar o suco de açaí, né? Aí a palmeira vive. Mas que dá mais trabalho? Extrair o suco, né? Quer falar? Não, eu posso subir na palmeira para tirar o palmito, que é só cortar. Eu posso subir na palmeira para tirar o, como chama, o cacho, mas depois eu vou ter que fabricar o suco de açaí. Dá mais trabalho, entendeu? Então aí vem um ponto importante que é um ponto que só o biólogo enxerga. Que o extrativismo, ele não necessariamente é uma condenação, entendeu? O extrativismo não é necessariamente a única maneira de você explorar a Amazônia, entendeu? Até no garimpo, eu tenho duas maneiras de fazer a exploração do ouro de garimpo. Um é com mercúrio e sem mercúrio, entendeu? Agora, com mercúrio é explorar mais rápido, porque como é uma atividade ilegal, o cara quer ficar e levar logo tudo que puder, né? Agora, um garimpo sem mercúrio, o cara tem que ir lá, pegar, fazer, entendeu? Então, aí depois vem a segunda modernidade, que é onde a Revolução Industrial, aqui na Amazônia, infelizmente, ele acaba potencializando isso aqui. Então, as máquinas, os equipamentos, as máquinas de vapor, os carros, as bulldozers, as escavadeiras, a motosserra, todos esses equipamentos da segunda modernidade, da Revolução Industrial, eles são usados na Amazônia para potencializar isso aqui. Então, aí a gente saca uma conclusão importante. No caso da Amazônia e do Brasil, essas evoluções, esses avanços da modernidade, eles não trouxeram um melhoramento para a população amazônica e para a floresta amazônica. Entendeu? Bom, mas aí veio mais ver. Qual é a mentalidade, a visão de mundo que está por trás disso aí? Então, precisamente essa mentalidade capitalista, né, essa ética que enxerga a natureza como um objeto, né, um instrumento que meu limite é conseguir explorar ele, ou seja, os meios e fins, né, ter os meios suficientes para explorar isso até o final. Né? Com uma visão de mundo que considera que os recursos são infinitos, considerava, né? Os recursos eram infinitos, estavam aí para ser usados e tal. Essa é uma visão. Vamos fazer um intervalo? Bom? Vou fazer mais meia hora de aula e a gente vai. Não, espera, vamos ver o que temos aqui para continuar nossa. Só essa partezinha ao final. Então, essa parte que eu falei agora ao final, acabou sendo essa parte aqui. Um pouquinho de história ambiental da Amazônia, né? E como se estruturou a planície amazônica. Então, como se formaram essas estruturas da primeira modernidade, da segunda modernidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, qual é a diferença entre Belém do Pará e Manaus? Como cidade. Manaus é mais desenvolvida do que Belém do Pará. Sim, desenvolvida como? O período da borracha começou em Manaus, a maioria da cultura europeia se concentrou toda lá.
Em Belém também tinha. Belém também tinha. Você lembra que Belém tem o Teatro da Paz, Manaus tem o Teatro Amazonas. Então, o que acontece? A primeira modernidade na Amazônia, essa que eu falei toda essa, qual é a manifestação na Amazônia? Desse mundo das mercadorias, como eu já falei. Essa movimentação de mercadorias foi, por exemplo, todo o ciclo da borracha, como estás falando. O ciclo da borracha na Amazônia, de 1800. Então, essa demanda por produtos da floresta, borracha, madeira, copoaçu, sementes, levou ao crescimento, como tu falaste, de grandes centros urbanos, mas principalmente Belém do Pará. Estamos falando que Belém do Pará foi fundada em 1614, a cidade de Manaus muito depois, né? Falando do Grão-Pará, né? O Grão-Pará e Maranhão, né? O governador. Então, toda essa fase colonial foi no Pará. Lá no Pará tinha essas plantações de cana-de-açúcar, a famosa cachaça da Abaetetuba. Alguém já ouviu falar? A cachaça da Abaetetuba, que é famosa. Produzia cachaça, produzia cana-de-açúcar, usando mão de obra escrava. E esse é um dos componentes, dos elementos de nossos povos originários da Amazônia. Então, nós temos os indígenas, que já são originários propriamente ditos. O segundo povo originário é o povo de origem afrodescendente, que é herdeiro dessa exploração do escravismo, do ciclo da escravidão. Bom, mas a diferença entre Belém e Manaus, principalmente, e ainda atualmente, é a Zona Franca. A Zona Franca de Manaus é um grande polo industrial no meio da floresta, que foi criado nos anos 50, 60. Né? Então, a diferença entre Belém e Manaus é essa. Manaus é uma cidade desenvolvida, claramente. Mas é uma cidade desenvolvida, sim, tecnologicamente, né? com mobiliário urbano, tal. Mas tem muito pouca cultura amazônica. Né? Não se toma tacacá, não se bebe tanto açaí, a música também não era muito, agora está retomando. Realmente, nos últimos anos, Manaus voltou a pegar sua identidade amazônica. Mas a ideia de Manaus era ser um São Paulo nos trópicos. São Paulo industrial, né? Dos trópicos. Então, aí temos um exemplo do que seria a primeira modernidade na Amazônia, que é Belém e Manaus também, porque Manaus tem o teatro, a fase da borracha, mas temos a seguinte fase da desenvolvimento amazônico, que é o quê? Que é a industrialização da Amazônia. Mas tem um detalhe sobre essa industrialização que não sei se vocês concordam ou não. Nunca saiu da cidade. As indústrias de Manaus, as indústrias na Amazônia, só conseguem sobreviver na cidade. Tu não vê nenhum desenvolvimento industrial no interior. Tu não vê nenhuma única cidade do interior do Amazonas e também do Pará que tenha industrialização. Indústria é alguma coisa. Tem muito comércio, mas o comércio ainda é a primeira modernidade. Então, isso nos leva a um ponto importante para a gente já encerrar. Qual? É uma tese que a gente deve entender. Uma resposta a essa pergunta que eu não quero claro. Por que a floresta amazônica ainda existe? Não foi derrubada, desmatada, destruída pelo avanço do capitalismo. Não foi isso. Não foi porque os europeus não conseguiram destruir ela. Não tinha tecnologia para andar todos os rios e começar a derrubar. Até porque não tinha interesse econômico. Um exemplo foi aquela cidade que o Ford fez. Belterra. O Ford, ele não era o criador daquele carro chamado Ford. Modelo T. Aí ele não queria criar uma cidade industrial dentro da Amazônia. E no final ele construiu sim a cidade dentro da Amazônia, mas o que aconteceu? A Amazônia destruiu ele, fazendo com que os operários dele né, adoecessem, pegassem febre amarela, e contra isso e várias outras doenças que aqui na nossa Amazônia
a gente é suscetíveis a ela. Coisa que lá na cidade dele, lá na Europa, ele não. Nos Estados Unidos. Bem, aí está um exemplo legal. Henry Ford, ele fabrica o carro Ford, né, o modelo T, famoso lá dos anos 20. Né? E esse carro precisa do que para poder rodar? Pneu. E o pneu é feito com borracha. E na época a borracha não era fabricada a partir do petróleo, era fabricada a partir da borracha da seringueira, do látex. Então ele precisava de muito pneu para seus carros e ainda precisava de muito pneu para quê? Para os carros que combateram na Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece, como tu contaste, né? Por essa necessidade ele decide, bem, primeira coisa, eu posso plantar seringueira em monocultura. Fazer uma monocultura de seringueira e plantar ela de uma maneira racional, cultura racional de seringueira, e produzir mais seringueira, implantar em uma indústria de processamento e ter as pneus que eu preciso, de grande escala, uma indústria, né? Então ele plantou a seringueira, construiu a cidade, tudo mais, só que ele não contou com que a própria árvore ela não aguenta ser plantada em monocultura. Quando ela é plantada em monocultura, aparece um fungo, como o fungo do café, assim, um fungo que ataca ela e morre todas as árvores. Do outro lado, que tu falaste é verdade, a aglomeração de pessoas de fora em uma cidade aglomerada gerou o surgimento de muitas doenças. Então não é por acaso que os moradores da Amazônia, as comunidades, na Amazônia, eles moram em comunidades que estão afastadas umas das outras, espalhadas no território, precisamente para quê? Para não ter tanto contato que possa espalhar doenças entre as pessoas. Uma coisa que a gente tem que ter clara também é que o genocídio dos povos originários, dos indígenas, aqui na Amazônia e em toda a América, ele não iniciou com a chegada dos portugueses. 50 anos antes já estava chegando a varíola, a malária, todo tipo de doença europeia estava já chegando. Por quê? Porque vinha pelo ar e também porque os europeus tinham a costume de pegar os doentes dos barcos deles e jogar no continente, principalmente varíola. Então, quando os europeus chegaram aqui na Amazônia, que é uma outra questão que é importante a gente ter em consideração, é qual? Quando os europeus chegaram aqui à Amazônia e puseram o pé assim e olharam, eles encontraram muito açaí, muita castanheira, muitas áreas assim que pareciam plantadas. Mas como eles não viram ninguém, falaram, não, então é floresta. Não encontraram uma pessoa viva. Aí disseram, é uma floresta natural. É o paraíso natural, tem fruta. Claro, eles já haviam matado todo mundo antes com a guerra biológica que eles fizeram, né? Imagina a Covid-19, a mesma coisa. Então, antes disso, já haviam dizimado as populações. Aí eles encontraram também populações indígenas doentes, que passavam fome, a sociedade destruída, tudo. Aí eles chegaram a esses índios são todos preguiçosos e incompetentes, não conseguem plantar uma árvore. Aí surge uma visão do indígena, que depois se transfere para o caboclo, para o ribeirinho, e depois para o pessoal da Amazônia, de pessoa incompetente, preguiçosa, que não consegue trabalhar, que não tem vontade, nada disso, entendeu? E também cria uma visão sobre a Amazônia, que a floresta ela também não tem utilidade para eles. Então eles dizem, essa floresta não serve para nada, vamos derrubar e plantar alguma coisa melhor. Isso faz parte das visões que justificam precisamente essa exploração da floresta, né? Nesses atores que a gente trabalha. Mas então, para encerrar, então vamos agora à noite, que você lá em casa, assim, pega o celular e procura alguma matéria jornalística que fale dessas questões, para ver se isto atualmente está acontecendo. Por exemplo, o Teatro Amazonas é uma grande obra arquitetônica, histórica e tal, mas ela conta uma história que ela é essa história, né? Quando vocês forem no Teatro Amazonas a próxima vez, vocês procurem que nas escadarias do teatro tem uma ornamentação em metal e tem umas folhinhas. É folha de quê?
Biólogos. Não, o pau-brasil não cresce na Amazônia, Adri. É seringueira, folha de seringueira, mas misturada, sabe com que folha? Café. Porque o teatro amazônico reflete esse desejo do Sudeste, né? Na realidade, esse teatro foi construído por Dom Pedro na época do Império, né? De trazer o desenvolvimento do Rio de Janeiro e São Paulo para a Amazônia. Aí eles construíram o teatro pensando, não, este vai ser a conexão entre o Sudeste e a Amazônia. E aí construiu o teatro colocando folhas de café, que é a planta que crescia lá no Sudeste também, o café. Faz parte dessa história aqui. E a seringueira, em uma ornamentação feita de metal, por uns ingleses e tal. Toda essa história. O mercado de ferro, como chama o mercado de ferro lá? Adolfo Lisboa, né? Lá tem um café da manhã gostoso, peixe, lá no Porto de Manaus, né? É outro que foi construído pelos ingleses, né? Na época, precisamente para quê? A Revolução Industrial apoiando o extrativismo, né? Então, qual é a ideia? A gente começar a ver as coisas de uma outra maneira, pensar, e ver como a natureza foi inserida dentro de toda essa história, tá, gente? Vou encerrar por hoje e a gente se vê amanhã. Todos assinaram aquela lista, né? Porque acho que... Porque tem que... Uma lista para você que chegou. Sim. Mas tem que assinar porque para vocês poderem receber o certificado, minha gente. Só apareceu a Bebe aqui na lista. Eu vi. É. E o que aconteceu com todo participante? Eu não sei, pessoal aí. Mas vocês escreveram pela internet? Eu não me inscrevi na internet, tá aqui, confirmada a minha inscrição aqui. Estranho. Uhum. Será que está sem computador? Sua inscrição e eu também Tchau, queridas. para a organização. E quando foi para pegar minha camisa, cadê minha camisa? Que meu nome não apareceu na relação. Do e eu IPCAN? tava. Tu pagou? Ah, paguei. Não Vou guardar esta, né? Tem que dar para a menina da organização.